Em mais um episódio do Saúde em Rede, ao lado da doutora Luana Fernandes, hoje nós temos o privilégio de conversar com o médico Dr. Frederico Clemente. Eu quero, desde já, dizer que você pode interagir conosco, mandar a sua participação aí embaixo, faz o seu comentário pelo nosso canal no YouTube, a nossa transmissão do Saúde em Rede, também replicado pelo blog do Milton Figueiredo, cobertura nas nossas redes sociais, @blog do Milton Figueiredo. Tem também o nosso Instagram da doutora Luana Fernandes. Me ajuda, Doutora Luana Fernandes. Doutora Luana.Fernandes. Fernandes. E também tem o Instagram do Saúde em Rede. Mas a doutora vai apresentar hoje o doutor Fred Clemente. Vou tratá-lo assim, que ele disse que já poderia tratar do doutor Frederico Clemente, para dar as boas-vindas para ele nesse bate-papo gostoso que nós vamos fazer no Saúde em Rede hoje. As cartas de apresentação do nosso doutor. Um prazer imenso estar com você mais um dia aqui dividindo essa bancada maravilhosa. Frederico, ele é tão completo, em dupla formação, que eu vou até... Você me dá licença? Sim. Você me dá licença que o currículo do homem é tão extenso que eu vou até, ler para não errar nada. Então, ele possui dupla formação. Ele é fisioterapeuta, ele é médico, certo? Ele tem a graduação na Unifacisa, junto comigo, foi meu colega de turma. Que é a segunda graduação, Isso, medicina. Exatamente, a medicina é a segunda graduação. Pós-graduação em ultrassonografia, pós-graduação agora está fazendo em andamento, terminando geriatria, graduação em fisioterapia, né, que foi a primeira, e a pós-graduação em fisioterapia neurológica. Ele tem experiência profissional no Ministério da Saúde, na Unesco, certo? Como consultor, no Programa Nacional contra Tuberculose. E na Secretaria do Estado, num programa de hanseníase, não é isso? Coordenador estadual. Em Alagoas. Isso. E coordenador e professor no curso de fisioterapia lá em Brasília. Seja bem-vindo, doutor Frederico Fred Clemente. Milton, satisfação muito grande estar aqui falando com você, com a doutora Luana. Revisitando agora esse currículo, eu estava analisando aqui o quão é importante a gente ter esse conhecimento, agregar esse conhecimento, principalmente em prol do nosso paciente. Mas é incrível, de verdade, assim, como a gente pode trazer essa realidade assim, da formação, né, para essa novidade, como vocês estão trazendo aqui, de tecnologia, dessas inovações que a gente tem hoje na medicina, na área de saúde, de um modo geral. Eu acredito que a gente vai ter uma conversa bem interessante aqui com vocês hoje. Não, aqui o seu leque é extenso demais. Dá para a gente coletar muitas informações e levar essa informação que é tão importante para o público em geral, né? Não só para os médicos que nos assistem, mas também para o público leigo, as curiosidades. A gente vai abordar também sobre hanseníase, tentar tirar saber o que é, explicar direito para as pessoas o que é, né? Tirar esse estigma todo. E também, claro, que a gente vai abordar você muito aqui em relação à UTI, o seu trabalho principal e todo o projeto que você vem fazendo. E o doutor Frederico Clemente está com um programa incrível, que é levar os pacientes da UTI para ver o sol. Eu acho que eu vi uma postagem sua, inclusive recentemente, uma cama hospitalar, e aí estava... Mas eu posso fazer uma você pode colocação, começar, pergunta, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma colocação, mas as duas coisas. Desde a hora que o doutor Fred chegou, vou tratá-lo por Fred porque... Por favor, tranquilo. Né, ele, inclusive, já me permitiu em off aqui, que eu poderia tratá-lo assim. Tranquilo. Houve uma combinação prévia. Mas, assim, primeiro eu descobri que ele é meu conterrâneo. E que morávamos a poucos metros e jogávamos bola no mesmo campinho de futebol, lá no bairro da Conceição, né? Arrancando a cabeça dos dedos, né? É bom lembrar disso, né? É bom lembrar disso. Mas, assim, é um pacote completo. Geralmente, quando a gente vai para um médico, que ele é médico e também ele é farmacêutico, ou fisioterapeuta, assim, é um plus, como diria um amigo meu, é um plus a mais, né? É um plus, a gente não pode negar que é um plus. É bioquímico e é médico, então é um diferencial. E a fisioterapia é uma coisa muito bela, né? Também é uma coisa, intervenção, é impressionante. Mas, assim,
o seu lado humano, fantástico, desde que chegou, uma simpatia, se apresentou, conversou comigo, já veio lá de fora do escritório, ali na entrada. Impressionante como a gente, né, já entrou numa sintonia. Ligeiro. Mas, assim, é uma coisa que eu quero fazer, uma pergunta, colocação para ti. A gente percebe a sua simplicidade, o jeito de se comunicar, bem humano, carismático e tal. E a gente percebe que você está preparado para cuidar de gente. E agora eu quero chegar na parte séria da coisa. Porque, assim, fazer medicina é cuidar de gente. Se preparar para ser médico, pode ser que você vá só ler um laudo, não sei aonde. Mas quando você for ler esse laudo, você tem que escrever, olhar para aquele ser humano, se comunicar com aquele ser humano por meio do seu laudo. Né? Você nunca pode sair dessa plataforma de que eu estou aqui cuidando de ser humano. Como é que você está vendo muitos médicos que já saíram e que estão saindo e que ainda estão para sair sem essa consciência de dizer, ó, a missão número 1 aqui é cuidar de gente. É isso que você quer? Você está preparado para isso, para essa missão? Você vai cumprir o seu mistério? Porque se você não for atender o ser humano como ele merece, você vai colocar em risco até o tratamento dele. É por aí ou eu estou exagerando? Você não está exagerando de forma nenhuma, Milton. Você foi perfeito e foi direto ao ponto. A nossa formação acadêmica, e aí eu vou puxar logo, claro, a sardinha para o lado da formação da área de saúde, a gente lida muito com o ser humano. Você lida no seu trabalho, você lida Sim. muito com o ser humano, mas nós da área da saúde, nós estamos muito perto do paciente que precisa de verdade, de um carinho, de uma atenção. É o ser humano que está vulnerável. Isso. A gente tem que trabalhar tendo esse olhar empático, entendendo que quem está lá é o filho de alguém, é o pai de alguém, é uma mãe de alguém. É o amor de alguém. É o amor da vida de alguém. Então, quando eu saio de casa, eu sempre faço a minha oração e eu agradeço. E eu tenho certeza, eu boto na minha cabeça e falo assim, hoje eu vou fazer o melhor por o familiar de alguém. Porque eu queria que fosse comigo. E aí, assim, a gente não adianta, não é romantizar a medicina, não é romantizar a saúde. A questão não é essa. É você ter de verdade o carinho pelo próximo. Eu peço a Deus que no dia que eu precisar de um médico, que seja algo muito duro de você conviver e de superar, que eu encontre uma pessoa pelo menos parecida com você. Eu também, viu? Você sabe. Perdoe eu estar falando, porque tem coisa que não precisa gastar muita saliva, não. Que a gente já percebe e já entra na sintonia. E Fred é essa pessoa, né? Que ele faz com que você sinta... Isso, enfim, a gente se conhece há anos. Sim. Há anos, foram minha dupla aqui na faculdade, na Unifacisa. Mas ele tem esse carisma, ele tem essa peculiaridade, ele coloca realmente os pacientes em primeiro lugar e, principalmente, o paciente da UTI é um paciente que a maioria estão em estado grave e entubado. Porque o Dr. Fred é intensivista. Intensivista também. Isso aí é uma coisa que... acho que o maior tempo da sua atividade como médico é sendo intensivista hoje. Atualmente, sim. Só para concluir esse raciocínio, então, assim, eu também faço às vezes de preceptor nas faculdades, lá na UTI, e eu sempre... A primeira coisa que eu falo para os alunos é, assim que chegarem, primeiro, se apresentem. Isso é educação de casa. Bom dia, boa tarde, meu nome é fulano e tal. E lembrem-se, não é falar que muitas vezes a gente escuta, a medicina é um sacerdócio. Você tem que realmente gostar de gente. Tem que gostar de gente e doente. saber que você vai cuidar. É saber que onde você estiver, as pessoas vão olhar para você, muitas vezes sendo você a pessoa que pode fazer a diferença na vida dele. Então, meu amigo, se você não tiver com o coração aberto para isso, né? Claro, veja, cada um tem opção. Você tem a opção de fazer dentro da sua área, você pode fazer o que você quiser. E um dia a gente pode falhar também, né? Pode, sem dúvida. O senhor pode falhar dia, né? Pegar um dia que você não está claro. bem. É normal. Eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Eu sei das minhas limitações, eu entendo as minhas limitações. Eu sou muito tranquilo com isso. Só que em alguns momentos você tem que entender que o paciente não escolheu estar lá. Você escolheu estar lá. Você saiu de casa dizendo, olha, esse é o meu propósito. Quando eu vou fazer os meus plantões dentro do UTI, eu sempre
vou entendendo que aquele é uma pessoa que vai precisar de mim e vai precisar também da equipe. Hoje eu estava fazendo ultrassonografia e uma imagem faz muita diferença, Milton. É um diagnóstico por imagem, ele pode fazer uma diferença muito grande. Ele faz uma diferença muito grande. E da forma que você fala, da forma que você conversa com o paciente, isso faz toda a diferença. Então você tem que estar com o coração aberto e saber que a sua função é essa, fazer o bem. Não só com o paciente, mas com o familiar, né? Como eu estava falando, ali vem um paciente em estado grave, entubado, o paciente não pode se expressar, o familiar não sabe o que está acontecendo. Então você tem que explicar que é uma situação difícil. Alguns pacientes gravíssimos entram em estado paliativo, cuidados paliativos, outros idosos entram em cuidados paliativos e até mesmo os jovens entram em cuidados paliativos também. Então, o médico vai ter que falar com a família, explicar à família o que está acontecendo. Então, o cuidado não é só com o paciente, mas é com o familiar também, sabe? E Fred, ele faz isso perfeitamente bem. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre os cuidados paliativos. Desmistificar, na verdade, os cuidados paliativos. A gente está escutando, ultimamente, nos últimos anos, a gente vem escutando bastante sobre cuidados paliativos. Nós temos uma referência mundial, que foi o Edson Arantes do Nascimento. Pelé, o maior de todos no futebol. E chegou uma época em que o tratamento dele, ele ficou internado por um tempo, e os médicos decidiram, junto com a família, isso é uma decisão conjunta, sendo que eles iriam entrar, o Pelé ia ficar em cuidados paliativos. Então, entenda, cuidado paliativo, muitas vezes, ele é interpretado como não tratar. E isso é mentira. Isso é um mito. Existe uma limitação. Tem uma hora que tem uma que a gente chama de falha terapêutica. Por mais que você dê medicamento para o paciente, por mais que você, com toda a tecnologia que se tem hoje, tem uma hora que a medicina falha. Só vai até certo ponto. Isso, só vai até certo ponto. E aí tem uma hora que você fala assim, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Estou prejudicando ou estou ajudando? Isso. Falha e também, desculpa, o organismo pode não responder. Isso, o organismo, né? não aguenta mais. E aí o que você faz? Dignidade e conforto. Esse cara, ele não tem para que estar sentindo mais dor. Será que se esse cara tiver uma parada cardíaca, a gente vai reanimar? Será que ele vai voltar melhor, pelo menos no quadro que ele estava? Será que vale a pena eu entubar esse paciente? Vai ficar com um tubo ali na garganta, ligado ao aparelho, o aparelho respirando por ele, medicamento, né, fazendo as funções do corpo, sendo que, assim, ele, de alma, de espírito, não está mais lá. Sofre a pessoa, sofrem os familiares. Então, isso, dos cuidados paliativos, ele envolve muito isso. De novo, volta à frase que eu gosto de falar sempre. O amor pelo próximo. Você entender que há uma limitação. Existe uma limitação no tratamento e você tem que ter essa sensibilidade. E aí você conversa com os familiares, você tem que ser muito claro. Uma das coisas que são difíceis de você falar. Você olhar para um familiar e um paciente e dizer assim, olha, fizemos tudo o que foi possível. Mas faça mesmo, faça de verdade. Olha, vá até o fim, né? Vá até o fim. A gente fez tudo o que foi possível. O corpo não responde mais. O tratamento chegou a um ponto que o corpo não responde mais, o paciente não consegue chegar mais, a gente não consegue avançar mais. Então, você conversa com os familiares. Em alguns momentos, inclusive, o paciente ele tem consciência do que está acontecendo. Então, cuidados paliativos envolve, acima de tudo, o respeito com a vida humana. Você olhar e entender que, assim, há uma finitude, há um limite, mas você dá dignidade a esse paciente. Eu te falo de coração, assim, eu vivenciei isso recentemente. Há 6 anos exatamente, 6 meses, perdão, eu acabei perdendo meu pai. E ele chegou uma hora que nós tivemos que decidir, eu junto com meus irmãos, com minha mãe, assim, a gente precisa deixar meu pai descansar. Imagina o quanto é difícil. Você escutar assim, você fala assim, mas você é um médico. Eu falei, não, gente, eu sou filho. Agora você é filho, né? Sou filho. Mas, assim, enriquecendo o debate, até um case para vocês, eu passei pela mesma coisa com a minha mãe. Porque foram tantas paradas cardíacas e tantas reanimações que chegou um momento que a gente tava ficando sem sentido. Sim. Foi uma coisa que...
um entubamento gravíssimo, né? O maior estágio, o mais avançado que você possa imaginar, depois de seguidos AVCs que ela teve. Então, era um sofrimento. Foi uma das coisas que eu conversei com a equipe médica na UTI. Disse, olha, eu acho que a gente está forçando demais. Eu acho que já chegou um ponto que está provocando sofrimento. E essa decisão nossa foi de vamos esperar ela. Se ela não reagir, a gente não vai forçar mais, não. Milton, existem situações que o paciente está internado e a gente faz a deshospitalização desse paciente para ele ficar com os familiares. Em casa. Pra ele ter os seus últimos momentos de vida com dignidade, junto com os familiares. Sem dor, sem sofrimento, mas com dignidade. Esse é um projeto... Desculpa. Nada. Esse é um projeto pessoal dele, de Fred, já que ele me confidencializou, que já está se iniciando, já começou, já tomou forma, que é esse atendimento domiciliar. Ele quer justamente resgatar isso, resgatar aquilo que a gente vem falando em tantos programas aqui, que é o médico de casa. Antes de dar esse passo para o paciente voltar para casa, deixa eu passar pela UTI humanizada. Tá. Claro. Né? Que aí já é um avanço para a gente depois chegar nesse último estágio, que seria, vamos tirar da UTI Não, tem muitos humanizada, estágios aqui para a gente abordar com ele. Vamos tirar da... Não, eu estou falando nesse sentido, não, né? Claro. Do intensivo. Então, essa chegada da UTI humanizada, ela realmente consegue dar melhores respostas para o paciente? Explica o que é a UTI humanizada, o conceito e o benefício que você enxerga. Tá, ótimo. Milton, os pacientes de UTI normalmente são pacientes graves. Né? Existem alguns pacientes que, pós-cirúrgicos, eles precisam ficar junto com pacientes mais graves do que ele. E tem até uma certa consciência. E o que acontece? Imagine você ficar dentro de um quarto, uma luz artificial o tempo inteiro, ligado a alguns aparelhos, aquele som de alarme o tempo inteiro. Então, assim, isso causa um estresse muito grande. Né? Porque a UTI é um lugar para ser humanizado, mas é um lugar... ele é um lugar difícil de se trabalhar. É um lugar difícil. Né? Então, assim, quando você vê que o paciente que tem certas condições, ele tem algo, ele está... como a gente fala, primeiro, cada paciente, quando a gente chega, a gente faz uma avaliação dele. Cara, eu vou fazer diferente hoje. Levar esse cara, falar com a equipe, vamos lá ver o pôr do sol. Aquilo que eu vim falando também desde o começo. A questão de você olhar para o outro e se fosse comigo. Sabe? Então, assim, aquele cara tem condições de sair ali, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Seu João, vamos o seguinte, faz quanto tempo o senhor está aqui? Ah, doutor, nem sei, aqui estou com a cirurgia, está cortado, estou com esse dreno. Bora ali ver o pôr do sol. Imagina para esse cara que está 40 dias, 30 dias dentro do UTI, que fica escutando só barulho, alguém chegando lá toda hora, com licença, seu João, vai furar ele, vai fazer procedimento. O cara já está machucado, ele está fragilizado, naquele ambiente que é hostil. Então, assim, vamos fazer diferente. A gente consegue, leva ele lá fora, para o cara respirar ar de verdade. Ele olha para cima, sabe aquele olhar simples que ele vê o passarinho passando, ele sente o cheiro mesmo, isso faz toda a diferença. E o legal é que, assim, o paciente se emociona, a família se emociona, eu sou grandão, mas eu choro também, e eu fico muito feliz porque, assim, é aquilo quando você encontra, sabe, assim, é isso que eu quero fazer. Então, a UTI humanizada, ele passa por isso, é você observar o outro e dizer assim, esse cara tem condições de sair, ele tem condições de ali olhar o sol. Ah, mas tá chovendo, não tem nada não. Então a gente passa ali, dá uma passeada no pátio do hospital. Ah, tu vai fazer o quê? Só dá uma volta. Tira ele daquilo ali. Sair um pouco da rotina. Você dá qualidade de vida dentro das condições que ele tem. E com segurança. Com né? segurança, Porque isso. Tá acima de tudo, com segurança. Pronto. Então a gente consegue fazer isso. Recentemente a gente fez isso. Eu faço de forma rotineira. Primeiro, que eu sei que faz bem para o paciente, e eu vou exatamente com aquilo, ao encontro daquilo que eu me proponho, que é de cuidar de gente.
E motiva a equipe. Demais. Motiva muito a equipe, né? É demais. Aí você vai assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar registrado. A gente pede, claro, autorização, né? E tu chega em casa com uma felicidade tão grande. Depois de um plantão, assim, cansativo, exausto de uma coisa, você chega... Isso é prazeroso. É muito prazeroso, Milton. Luana acompanha mais de perto isso, ela sabe o quanto isso me motiva. E essa proposta, de fazer esse atendimento mais humanizado, ele faz diferença para todo mundo. É bom demais. E Fred faz a diferença também para todo mundo, viu? Porque dar plantão com ele era maravilhoso. Inclusive, uma das minhas saudades da UTI era dar plantão com ele. Deixa eu te perguntar, teve algum caso na UTI, assim, ou em cuidados paliativos, ou em levar o paciente para ver o pôr do sol, para sentir esse ar puro, que lhe marcou, assim, que foi algo que você, cara, depois daqui eu sou outra pessoa, ou que lhe emocionou muito? Tu me conhece, sabe o quanto eu sou chorão. Mas hoje já vi que tá aí com já tô com o olho todo os olhinhos espremidos. Né? Teve uma paciente, eu acredito que o ano passado, acredito que assim, vem uma enxurrada de sensações, de emoções. Uma paciente do sertão, 82 anos, bem grave, entubada, precisou fazer traqueostomia, e todo mundo assim, ela não vai aguentar. Pois a senhora começou a se recuperar. Na hora que começou a melhorar, disse, a hora é essa. Sabe, vozinha, cabelinho branco, traqueostomizada, toda machucadazinha. E aí, a senhora vai fazer o seguinte, vamos ver, aquela mesma história que eu tô dizendo, bora ver o pôr do sol. Aí o familiar vinha e fazia assim, olha, é o seguinte, eu vou levar ela para... Doutor, não faça isso, vou levar. Para encurtar a história, eu comecei a chamá-la de Flor de Mandacaru. Flor bonita, né? Branquinha, resistente. E quando a flor de Mandacaru nasce, ela está dizendo que vem chuva, vem coisa boa por aí. Hoje ela está em casa, completou o aniversário um dia desse, fez aniversário. Nós conversamos pelo vídeo, tem uma foto dela, inclusive. A cor mais linda do mundo. Então, assim, isso motiva o paciente que estava gravíssimo, com mais de 80 anos, se recuperou. É o que eu, assim, trago no meu coração, de verdade. Sabe quando você fala assim, é isso. Lógico que muitas vezes você não consegue. E, repito, a gente sabe da nossa limitação, mas esse caso... Esse caso, inclusive, repercutiu em toda João Pessoa, né? Acho que acredito que é até fora, em toda Paraíba mesmo. Porque tiveram várias matérias sobre isso, no qual que ele explicava o motivo dele ter levado, o familiar também muito emocionado, falando... foi uma reportagem muito bonita e eu tenho muito orgulho enfim, tenho muito orgulho de ser amiga que eu digo, amiga e irmã, todo mundo que fala comigo, eu digo que o Fred é um grande irmão. E assim, é emocionante pra gente, eu acredito que pra mim e pra Milton também, tá escutando um relato de algo tão profundo. Sim. Né? A gente, muitas das vezes, e muita gente que vai assistir ao episódio do podcast, não vai nem conseguir entender a dimensão que é verdade. A relação de um médico intensivista e de um médico intensivista que quer fazer algo fora da curva, né? Que quer... Então, assim, é algo que... Aí agora a gente pode falar também dessa questão do atendimento residencial, que você estava pontuando agora. Alguns pacientes, se eles forem realmente para casa, esse fator da residência, do lar, ele contribui mais para uma possível recuperação ou reabilitação do que o ambiente técnico hospitalar, apesar dos equipamentos? Sem dúvida. Imagina, o melhor canto da gente é em casa. Eu gosto muito de bater perna, sabe? Inclusive, o pessoal diz, nada como você tá em casa. Sua casa, verdade. Então imagina que você passa o tempo todinho assim... sendo cuidado por outras pessoas, e de repente você fala assim, olha, eu sei que eu tenho essa enfermidade, eu tenho uma doença crônica, tenho uma situação que existe, que me dá limitações físicas, mas eu estou na minha casa.
estou deitado na minha rede, eu estou vendo minha televisão. E o paciente dá esse depoimento? Sim. Assim, se eu fosse para minha casa, seria melhor? Sem dúvidas. Como é que é essa negociação, essa conversa, esse diálogo até com a própria família? Veja bem, a gente entende que o paciente só pode ter alta da UTI na expectativa, ou então na perspectiva de que ele pelo menos vai ficar estável, ou então não vai complicar em casa. Então precisa de uma responsabilidade. Tem precisa que ter também alguns equipamentos, Sim, alguns casos claro, em casa, sim. tem que ter um mínimo de equipamentos para que ele Precisa de um suporte, precisa de um suporte em casa, de medicamento, alguns aparelhos. Oxigênio. Sim, e precisa também, claro, do acompanhamento profissional. Sim. Porque quando a gente faz a deshospitalização do paciente para levar para casa, nós estamos nos responsabilizando de cuidar dele. Então, é aquela história literalmente, o doutor em casa, o médico em casa. Vou dizer assim, Milton, nós vamos tirar o seu familiar de casa, mas ele vai ter todo o suporte, todo o cuidado que ele tinha no hospital. Com a vantagem, ele vai estar com vocês, ele vai estar mais perto de vocês, ele tem um carinho se acalma diferenciado. mais o paciente? E muitas vezes ele até melhora, como foi o caso dessa paciente que eu te falei. E existem outras também. Existem outros pacientes, porque ele está no ambiente dele. O ambiente hospitalar, repito, é um ambiente hostil. Por mais que a gente só vá procurar o hospital, não há necessidade. O paciente não quer estar no hospital. Nós quem escolhemos, nós profissionais de saúde, nós escolhemos ir para lá. Ele não. Ele vai porque está doente, porque precisa fazer uma cirurgia, porque precisa fazer algum procedimento, porque precisa fazer um exame, né? Então, assim, quando você tira ele de lá e fala assim, olha, eu vou cuidar da senhora em casa. Ah, mas doutor, mas olha, eu estou aqui, mas precisa fazer ultrassonografia. Eu sou ultrassonografista, eu vou levar o meu aparelho e vou fazer ultrassom com a senhora na sua casa. Isso faz uma diferença. E hoje em dia tem esse acompanhamento em casa também pelo SUS, tá? As pessoas conseguem isso através do SUS. Isso para mim é uma novidade. Como é que funciona isso? Ah, ótima pergunta. Existem programas institucionais nos quais nós fazemos a avaliação do paciente no ambiente hospitalar. Então, faz a avaliação e a gente diz, olha, esse paciente precisa ir para casa. Mas ele tem condições de ir para casa, mas ele só pode ir para casa com um ventilador mecânico, ele precisa ter o acompanhamento do médico, um oxigênio, uma cama hospitalar. Então, todo esse suporte, inclusive, o poder público consegue fazer isso. Dá esse suporte. Isso é fantástico. Assim, são programas fantásticos. Tem um lado positivo também, do ponto de vista econômico, vamos dizer, da atividade econômica. Porque, por exemplo... liberado, né, no hospital. O paciente fica deshospitalizado, como eu estava te falando. Ele sai de casa, ele sai do hospital para ir para a casa dele. Com todo o suporte, com toda a tecnologia e todo o acompanhamento de seres humanos, de pessoas que vão lá olhar para ele e falar assim, eu estou cuidando do senhor, eu estou cuidando da senhora, eu estou cuidando do seu filho. Eu estou com um parente em casa agora que ele está em cuidados paliativos e a gente conseguiu organizar um lugar para ele em casa com dignidade, né, com cama hospitalar, com oxigênio, e isso através do SUS também, sabe? O meu pai... Com oxigênio e a equipe que faz essas visitas. Meu pai tinha Alzheimer e na fase final dele ele ficou com uma estrutura montada em casa também. De cama hospitalar, de aquele equipamento do sugador, né? Sim, que limpa, aspirador. Tecnicamente, esses termos eu não tenho tanta intimidade como vocês, mas eu sei me comunicar e dizer mais ou menos o que é. Aí vocês vão e botam lá só a etiqueta. Botar só. Bom, mas é isso. E realmente foi bem melhor pra gente, porque a gente dava um suporte e sabia que ele estava ali, né? De certa forma, dava uma tranquilidade para todo mundo. Claro, sem dúvida. Você percebe que o acolhimento e o tratamento ele continua em casa. Ele não deixa de dar continuidade. Então, o tratamento ele é continuado em casa. O paciente ele tem essa percepção, e os familiares têm essa percepção de que ele está sendo cuidado. Isso faz uma diferença muito grande, Milton. Luana acompanha de perto isso. Eu falo isso de empolgação, com muita empolgação de fato, porque assim, eu trabalho no hospital, mas nada como você chegar em casa. E quando você consegue tirar aquele paciente para dizer assim, olha, a gente vai continuar cuidando dele na sua casa.
Existe também, lógico, tem que ter um comprometimento da família. Da família, E isso é isso. acordado com os familiares também. Que é difícil sim, também, né? É difícil também Então, para o familiar. Então tem que estar todo mundo em conjunto em com o acordo. mesmo pensamento. Tem que estar todo mundo alinhado. Alinhado, É o termo que a gente exatamente. usa Isso, muito hoje em dia, né? Tem que Isso, estar todo tem que estar mundo todo mundo alinhado, né? Sem Senão não dúvida. vai dar certo. É. Me permita falar sobre um tema que a doutora Luana já tocou no assunto, que é a hanseníase. Né? E qual é o trabalho que o senhor desenvolve com relação a isso? Tem um trabalho junto ao Ministério da Saúde também. Queria que você pudesse falar um pouco sobre... Primeiro, o que é a hanseníase? Tá. O meu primeiro contato com hanseníase, deixa eu explicar. Minha primeira formação, sou fisioterapeuta, como eu te disse, e eu morei em Maceió, em Alagoas, um tempo. Tinha feito alguns cursos sobre tratamento de lesões. Nessa época você era fisioterapeuta. Fisioterapeuta, é isso. Tratamento de lesões, reabilitação, recuperação. A fisioterapia é fantástica nisso. E eu era um dos poucos fisioterapeutas que trabalhava com lesões do tipo de hanseníase. Primeiro, hanseníase, a gente escuta falar de hanseníase desde a época da Bíblia, que era conhecida como lepra. Então, quando você fala em lepra, o leproso, sei o quê. Então, assim, era um Estigma, tom. né? Um estigma, porque é um adjetivo pejorativo, que se falava assim, o cara está com lepra, então ele vai morrer, ele começa... Porque existem E deformidades. ele transmite. E ele transmite, E fala. O problema da lepra era exatamente isso. O leproso é que ninguém queria estar perto dele. Esse termo é muito usado na política, inclusive, que a gente usa em artigos jornalísticos. Fulano é um leproso, que está todo mundo evitando. Então, remetendo exatamente a isso aí. Mas existe uma coisa, quando a gente começa a estudar, você sabe que só 10% da população do mundo pode ter a doença. De forma grave, vamos dizer assim. A hanseníase. A hanseníase. Eu não sabia disso. Então, começa por aí. Então, não é todo mundo que pega a doença. Só que... Por características genéticas. Por características genéticas. A gente, inclusive, não sabe exatamente assim. Já foram pesquisados tem vários estudos, mas assim, entende-se que algumas pessoas têm predisposição a desenvolver a doença. A hanseníase. A hanseníase. Então, vamos lá. A hanseníase era a antiga lepra, mas a gente entende, lógico, um nome que fica mais aceito, vamos dizer assim. E uma coisa que se deve falar é que a hanseníase tem cura. O portador da hanseníase, ele tem o quê? Assim, objetivamente, o que é que ele sente? Isso, de cara, normalmente ele sente a perda de sensibilidade nas mãos, ele pode ter algumas manchas, as manchas são mais avermelhadas ou mais esbranquiçadas, mas principalmente a perda da sensibilidade. Às vezes o cara especificamente em algum órgão ou no organismo inteiro? Na pele. Na pele inteira? O órgão é a pele. Não na pele inteira, em algumas partes. Então você geralmente vê como é um bacilo, um micróbiozinho que ele atinge lá no nervo. Então o cara perde a sensibilidade e pode perder a força. Fica com uma manchazinha mais clara ou mais avermelhada e naquele ponto ali ele perde a sensibilidade. Então, porque é um pouco mais complexo, mas vê só, são 4 formas de hanseníase. 2 são mais graves e 2 são menos graves. Tem cura? Tem cura. E aí onde está a diferença. O tratamento é gratuito. Hanseníase tem cura, o tratamento é gratuito. Como é que contrai? Através do contato. É aquilo que eu estou te falando. Imagina, mas para você ter ideia o quanto é difícil. Uma pessoa que está doente, então o paciente tem a hanseníase, das 4 formas ele tem 2 formas que são transmissíveis, vamos dizer assim, em contato com a pessoa, mas não é só o contato de chegar e apertar, dar um beijo, abraçar, não pega assim, é um contato prolongado que a gente chama. Mora na mesma casa, convive muito tempo, e aquela outra pessoa ela tem que ter predisposição também, então não é muito fácil para desenvolver a doença. A diferença tá, Milton, quanto antes você descobre que tem uma mancha com essa perda de sensibilidade, então o dedo um pouco mais fraco, a pessoa que dá uma topada mas não sente, a gente que jogou muita bola na rua, arrancou a cabeça do dedo. Mas aquilo ali incomodava bastante, porque a gente tem a sensibilidade boa. Só sabe quem passou. Só sabe quem isso, passou. Né? Esse é um problema grave, Só um bastidor. Você já arrancou a cabeça do dedo alguma vez? Já.
Eu sou menina do sítio, rapaz, me respeita. Então, não, Mas só para ter noção. para poder saber, porque às Isso, vezes a pessoa até, nascida e criada em até Pedro Velho, no se Rio Grande do Norte. solidariza com a gente, mas nunca arrancou a cabeça do dedo. É verdade. Aí, quando, Então, vê, esse episódio tá diferente. Dá para abordar muitos temas. O Gabriel tá ali pensando, nunca pensei Rapaz, que eu fosse escutar e falar de arrancar a cabeça de dedo, né, galera? Mas bora, então, vê doutor, só. desculpe. Então, tranquilo. Então, quando começa a perder essa sensibilidade, a pessoa tem que entender isso. Rapaz, tem alguma coisa errada aqui comigo. O exame é clínico. Você faz o exame, percebe que tem essas manchas. Existe outro exame também que é feito, que chama de baciloscopia. Você pode pegar uma parte faz uma biópsia. Como se fosse uma cultura. Isso, uma cultura, isso. Na hora que identifica que tem uma lesão, tratamento. Dessas duas formas mais simples, 6 meses tomando remédio, curou. É tudo medicamentoso? Tudo medicamentoso. Nas formas mais graves, 1 ano tomando remédio, a pessoa está curada. Então, assim, existe um estigma de hanseníase, mas um tratamento. Uma doença que é curada, uma doença milenar, mas ela é curável, ela é pouco transmissível. Tratável, pouco transmissível. Então, assim, gente, a gente precisa falar mais de hanseníase também por conta disso. Para tirar esse estigma e levar a informação. Isso, é justamente, o programa ele quer justamente isso, é levar a informação à população, informação de qualidade, né? Como essa que você está nos dando uma verdadeira aula de hanseníase. Existe alguma região, já que o senhor teve essa relação com o Ministério e tem com o Ministério da Saúde, existe alguma região no Brasil onde a incidência é maior? E qual seria o motivo para isso? É somente uma predisposição genética dessa parte de pessoas que tem ali? O que é que levaria? Região Norte e Nordeste são as regiões que tem mais casos de hanseníase no Brasil. Só para você ter ideia, o Brasil ainda é o 2º país em casos de hanseníase no mundo, perto para a Índia. Só perto para a Índia. Que tem mais de 1 bilhão tem mais de 1 pessoas. Bilhão. Mas a questão é a falta de informação. E olha só, quando eu falo de falta de informação, não é que nós aqui nordestinos ou nós nortistas não temos informação. Não é isso. É que muitas vezes a informação não chega de forma adequada, da forma que nós estamos falando aqui. Tá? Então, a gente tem essa peculiaridade, nós temos essa peculiaridade porque a informação às vezes não chega de forma correta e a gente tem uma situação muito interessante que existem ainda pessoas que dizem assim, eu tenho 60 anos e eu nunca fui num médico. Tem gente que se vangloria disso. Tem gente e está cheio de doença, fala, fica e não sabe, juntando doença e não sabe. Fala com orgulho. Com orgulho disso. Nunca precisei ir no hospital. Perfeito. Então, mas veja, também no dia que for... já fica mais complicado. Se brincar, não vota. Como diz um amigo meu, não vota. Vai, mas não vota. Então, a questão está basicamente nisso. Nessa informação que não chega de forma adequada. Mas, repito, hanseníase tem cura, tem tratamento, o tratamento é gratuito pelo SUS. Então, mancha dormente, mais avermelhada, mais esbranquiçada. Agora, também, quando a gente fala assim, às vezes a pessoa tem, no meu caso, que, por exemplo, às vezes quando eu posso ter rosácea, faz assim, tu tá com uma cara vermelha aí, meu Deus, tu tem hanseníase e se desespera. Não é assim. Então, a importância de você procurar um dermatologista, procurar as pessoas que são especialistas, óbvio, mas... Repito, tratamento gratuito. Tem cura doença, e tem tratamento gratuito, né? Me diga uma coisa. Na qualidade de médico, doutor Fred, o que é que o senhor recomenda para a pessoa fazer a manutenção da sua saúde, vamos dizer assim? Por exemplo, eu pelo menos faço uma vez por ano, eu faço aquela bateria de exames, né? Sim. Que é aquela exame de sangue que é completo, que se pede tudo, né? Urina, fezes também. Aí vai fazer aquela ultrassom abdominal geral, tireoide, aquela coisa toda. Em alguns casos já evolui para uma tomografia ou hoje em dia ressonância, que é o mais utilizado. Mas e tem agora aí vamos falar da doutora high-tech, né? Da doutora Luana. Aí a gente vai chegar no PET scan dela. Com ele a gente vai chegar no PET scan, uma mulher evoluída dessa, ela vai falar de PET scan, ela não vai falar de outra coisa, né? Sem colocar exames que não precisam para o paciente, né? Por favor, Por favor. Mas aí assim, aí eu lhe pergunto, a pessoa que está tudo bem,
todo mundo zen, mas e aí? Tem que checar, né? Tem que investigar, tem que ver o organismo. De quanto em quanto tempo a gente vai checar pra gente estar preocupado com pressão arterial, colesterol, aquele conjunto de taxas que a gente morre e não entende aquela lista toda, né? Só a doutora Luana, gênia, pra entender aquilo tudo junto com vocês, né? Me fala aí, quanto tempo? Só abrindo parênteses, muitas vezes algumas pessoas dizem assim, vou fazer a área de saúde porque a gente não vai lidar com número. É um engano. A gente lida muito com número, com taxas, com medidas e com todas essas coisas que você falou ainda há pouco. Sim. Número não acaba. Vamos lá. E aí eu vou puxar já dessa conversa, já puxar um pouquinho para a área de geriatria, já pensando um pouco mais na frente. Vê só, gente. O paciente que tem pai hipertenso, mãe hipertensa, ou diabético, existe a predisposição. Isso não quer dizer que você vai ter essa doença. Mas é interessante, a partir dos 30 anos, 35 anos, se recomenda, por exemplo, para as mulheres fazer... Mulher se cuida muito mais do que o homem, né? Então, sem dúvida, isso é fato. Isso é fato. Mulher se E se tem cuida umas muito que mais. não tem nem defeito. Pois é verdade, É impressionante. Impressionante como... Ele não tá falando de mim, viu? Certeza. Prefiro não comentar. Então esse episódio tá diferente. Esse episódio realmente tá diferente. Então, veja. Os pacientes que têm essa predisposição, é interessante que já faça com certa regularidade. Voltando, a mulher, ela se cuida mais do que o homem. Então, os exames de ultrassonografia, como nós falamos, assim, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia é importantíssimo. Isso independente de ter casos de câncer na família ou não. Tendo casos de câncer, por exemplo, na família, câncer de mama, câncer de útero, algo assim, é interessante que se faça uma investigação prévia. Aí entram os exames, esses exames de imagem. Isso vale também para os homens. Então, entenda, o corpo da gente, a partir dos 35 anos, ele começa a chegar num período de platô, que a gente chama, você começa ascendendo e depois você começa a estabilizar e tende a cair. Tem várias substâncias que a gente não produz mais, na mesma quantidade, nem na mesma velocidade. E a gente tem que entender isso, E aí onde existem os recursos que a gente fala, acima de tudo, é atividade física, sono, alimentação, hidratação. Então, isso aí são remédio. Atividade física é remédio. Hidratação é remédio. Mas quando você percebe que tem essa necessidade, como eu falei para vocês, existe essa predisposição genética, a não ser que você sinta algo diferente também. Então você começa a sentir que está mais cansado, o sono não está legal, então vamos fazer um exame. Eu também faço isso regularmente, né? Assim, anualmente. Já faço essas taxas, já dou uma avaliada. A gente percebe, meu pai era hipertenso, eu sou hipertenso, então tomo remédio, tranquilamente. De manhã, cedinho, tomo meu remédio para pressão, faço atividade física. Faz, viu? Ele posta às 5 horas da manhã na academia. E de 7 horas ele está no plantão. Não sei como é que ele consegue isso. Até hoje eu fico... Antes das 7. Antes das 7, é verdade, porque a pontualidade é extrema aí. Exatamente. Daqui a pouco eu tenho uma colocação sobre atividade física, mas para não atrapalhar o seu negócio aí. Vamos lá, doutor. Eu sou muito assim também em relação à pontualidade. Então, assim, se eu tenho que chegar às 7 horas, eu chego um pouquinho antes, porque eu estou pensando na pessoa que vai saindo do plantão, que está tudo isso. Mas antes disso, eu vou fazer minha atividade física. Se eu não consigo de manhã cedo, eu faço à noite, eu faço... Então, assim, de novo, atividade física... É isso que eu ia falar agora. Sim. Não conseguiu fazer de manhã, faz à tarde, faz à noite. Isso. O negócio é fazer. O negócio é fazer. E você está fazendo uma poupança de saúde. Porque muitas vezes a gente vai resgatar isso depois. A gente jogava bola. Sim. Isso, né? Assim, não, e diga-se de passagem, eu jogava muito bem, viu? Eu não sei se eu acredito muito nisso. Eu posso falar que meu pai jogou bem porque ele foi profissional. Eu joguei de teimoso. Eu joguei de teimoso pelo Campinense Clube. Verdade. Então, assim, eu fui jogador de teimoso. Até que eu me machuquei e parei. Mas, assim, a gente jogava bola, mas tem uma hora que você não responde mais. O joelho não é o mesmo. Então, a gente tem que começar a mudar um pouco isso. Mas atividade física é poupança para a saúde. Hidratação é poupança para a saúde. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Até aos meus 30 e poucos anos de idade, eu jogava futebol. Sim. Mas eu tive um problema, uma fissura no joelho.
Aí eu deixei de jogar. Se eu vou procurar outro esporte, porque é complicado ficar de muletas, ficar em casa. A gente que trabalha aqui, de certa forma, é profissional liberal. Sim. A gente não tem como, não tem ninguém para ir cobrir a gente no trabalho. Então, essa é a recomendação também. Você tem que saber respeitar o limite do seu corpo. Sim. Se não dá para você fazer mais o jiu-jitsu, porque o ombro não deixa, porque o cotovelo não sei o que lá. Se não dá para você fazer alguma coisa porque o quadril incomoda, ou o joelho, ou o tornozelo, você tem que mudar, não pode deixar de praticar e tem que mudar a atividade. Adaptação. O homem, ele é adaptável. Então, assim, procura algo que não vai machucar as suas articulações, que você vai sofrer menos e que seja algo agradável também. Vou te falar, porque eu gosto de acordar cedo, de fato. Sim. Mas, assim, para ir para academia, honestamente, eu vou porque eu tenho a obrigação de ir. E eu coloquei isso na minha cabeça e aí... Cara, mas aí do meio pro fim do treino, começa a adrenalina vai lá para cima, endorfina sobe, você chega pilhado no hospital para trabalhar. Porque assim, você chega renovado, porque faz bem. Uhum. Então, hoje mesmo eu estava procurando já um lugar para nadar. Então, assim, para fazer natação, fazer uma coisa que eu sempre gostei também de fazer, também pensando no meu joelho. Então, assim, eu tenho que procurar coisas que eu consiga, que seja agradável também, porque você vai fazer algo que você não gosta, que é chato. Não é legal. Procura fazer algo que você vai se movimentar, que seja bom para você. A gente se adapta, certo? Mas sempre vai dando esse... Mas eu lhe atrapalhei, porque a gente estava fazendo o estudo dos problemas de saúde, da questão genética, pensando nos pais. Sim. Né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela teve 2 problemas de AVC, de acidente vascular cerebral. Então, é algo que eu posso já pensar em me preocupar, em examinar, em prevenir, alguma coisa nesse sentido também. Isso. Eu acho que a palavra é prevenção. Muito fácil. Existe a predisposição genética, é claro. Como eu falei para vocês, esse ponto de se meu pai e minha mãe têm alguma doença, eu posso desenvolver. Não quer dizer que eu vou ter. Sim. E aí é onde entra a prevenção, de fazer os exames, de se cuidar. Então, igual você fez, você está corretíssimo. Quais são os mais comuns? Por exemplo, câncer, coração, AVC. O que é que a gente acompanha estatisticamente na medicina que é mais comum passar de uma pessoa para outra ou vir a carga genética? Principalmente hipertensão e diabetes. E aí, com a hipertensão, existem outras doenças que são associadas, como o AVC. Que ela é só o primeiro degrau, né? Primeiro degrau. Diabetes e hipertensão são doenças silenciosas. Então, assim, você está ali, de uma hora para outra, mas de uma hora para outra estava bonzinho, de repente teve um AVC. Por ser uma doença silenciosa, e muitas vezes a gente negligencia esses sinais, esses sintomas. Dorzinha de cabeça aqui, mas deve ser o cansaço, deve ser o estresse, e de repente já é o que está te alertando ali. Por isso a importância desse acompanhamento, e você está se prevenindo. Né? Então, a hipertensão é assim, a diabetes do mesmo jeito. Nós vemos nós acompanhamos muito pacientes que já chegam na UTI com uma situação muito agravada, porque não teve esse cuidado. É o que a gente chama de diabetes descompensada. Descompensada. Né? Então, o cara já chega numa situação mais grave. E às vezes aí chega o familiar, mas estava semana passada, meu pai ele fazia feira e tudo, não sei o que mais assim, mas não tomava remédio regularmente, era fumante, exagerava na bebida. Então existem também, além desses componentes genéticos, existem também a questão dos hábitos. Existem os hábitos. Então, você teve um exemplo de AVC em casa, né? Sim, exatamente. Foi em quanto tempo, assim, no primeiro até o... Meu pai teve o primeiro AVC em 2012. Seu Simplício é um guerreiro, demais. Né? Morava em Brasília e de repente me falou, seu pai teve um AVC e tal, a gente joga tudo pra cima e vem pra cá. E ele passou um bom tempo, assim, 14 anos, na luta. Esse não vai forte danado. E assim, ele teve um tipo de AVC bem específico, mas ele exagerou. Apesar de ser atleta profissional, então vejam, o cara que é atleta hoje, ele não quer dizer que ele é imune à doença.
Nós, inclusive, já vimos atleta tendo morte súbita dentro de campo, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos desses. No caso específico do meu pai, ele parou de jogar, mas aí exagerou na comida, exagerou na bebida, tá? E, enfim. Mas ele tinha uma reserva muito grande antes. Foi o que também deu suporte a ele, tá? E aí a gente começou a ter essa preocupação também. Então, o AVC, no caso do meu pai, era assim, algo, vamos dizer assim, praticamente esperado. Porque ele engordou muito, se cuidou, né? Eu lamento porque foi uma falta danada, mas assim, e não foi por falta de aviso, né? Mas a gente depois começa a ficar chato, aquela coisa toda. Mas vê, a questão é essa. Poupança de saúde. A gente consegue se divertir, consegue ir para as festas, consegue tudo, mas assim, equilíbrio é tudo. Eu acho que essa analogia aí foi perfeita. Poupança em saúde. Eu estou agora com ela na cabeça para poder fazer a minha também, porque eu sou bem difícil com atividade física. Inclusive, eu treino nas academias Corpus e uma coisa que Eduardo Medeiros, o idealizador da Corpus, o proprietário, fala é que isso aqui é o melhor plano de saúde que existe. Ele sempre fala isso da academia, é interessante. Mas eu tô falando tanto hoje, não sei se... Hoje eu tô sentindo isso, que você se abriu mais, mas Fred tem isso com as pessoas. Eu me abri porque ele tem esse lado freudiano dele, aí eu quero aproveitar esse lado freudiano, porque ele não tem nada de Freud, mas perguntar o seguinte, o que é saúde? Bem-estar físico, mental, social, OMS. Isso. Aí a gente pode acrescentar o espiritual agora também, né? Mas a gente tá falando aqui de problemas fisiológicos, mas e a carga emocional do sujeito? Ela pode fazer com que ele seja levado a essa gravidade da pressão arterial, do ataque cardíaco, do AVC. Vamos falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando muito de cuidado fisiológico, mas e a mente? E a carga? E a cobrança? E o estresse? E o dia a dia? Né? E o espírito? Tem uma amiga minha que vive acelerada, né? Você tá falando de mim? Não. Eu pensei que era de mim. Por mais que ela queira ganhar o mundo, e ela ganha mesmo, mas às vezes a gente precisa... É porque esse pessoal não é da época do carro com embreagem, né? Pois debrear. Né? Tem que debrear. Eu sou muito nova. Aí Todos assim, os carros já eram elétricos. Aí vamos falar para aquelas pessoas que parecem não lembrar que vai existir o amanhã, ou que deve existir o amanhã, ou aquelas que pensam excessivamente no amanhã. A gente vê, tem a gente vê uma epidemia hoje de burnout, que é referente ao excesso de trabalho, né? Essas pessoas se dedicam muito, tem que trabalhar mesmo, sabe, Milton? Acho que a gente está aqui para isso, para trabalhar, para se dedicar, mas tem hora que você tem que dar um freio. Então, você tem que entender que existe um limite. Então, que cada um tem um, tem o seu limite, né? o seu limite, exatamente. Então burnout você vê muito, as pessoas muito estressadas, o limiar de aceitabilidade. Nome bonito esse, não foi não? Foi, isso aí. Tu estudou em casa, gostei, estudei em casa para dizer isso. Mas para você tem que ser nesse nível aí. Às vezes a gente chega e fala assim, mas qualquer coisa que você fala, às vezes você não está nem terminando de falar, eu já acho que é alguma coisa pessoal, já começa a me irritar. Então, tá faltando mais isso, sabe? A gente dá uma debreada, como você falou. Meu filho, pisa no freio, engata uma terceira, aí vai devagarzinho. Porque a gente... As informações chegam muito rápido, a tecnologia chega muito rápido e ela é muito bem-vinda. A tecnologia é muitíssimo bem-vinda. A grande questão é que, assim, muitas vezes a gente fica ligado. Mas ela está aumentando, em alguns casos, a ansiedade do ansioso. Inclusive desde a criança. Inclusive desde a criança. Que às vezes os pais, assim, peraí, fazer uma coisa, dá o celular para ele que ele vai ficar intertido aí. Mas joga mais bola, liga o Udo, enfim. Mas esse é um outro contexto. Mas o que a gente está falando vai chegar uma hora que a mente cansa. E a gente precisa desligar. Precisa, como a gente diz no interior, ficar falando heresia. Eu vou desligar semana que Comendo vem. Água. Comendo água. Olhando para cima, olhando os passarinhos. Vendo os desenhos que as nuvens fazem.
Sabe? Você, rapaz, esse bicho está meio lesado. Meu amigo, eu estou desligando, estou no meu momento. Eu estou descansando. Então, a gente precisa fazer momento isso. Tá lesado. Porque, gostei desse termo. porque assim... Mas tu vai colocar isso pra mim. Eu vou te aperrear no WhatsApp pra gente decidir as coisas aqui. Tu vai botar, mas... Mano, eu estou no meu momento lesado hoje. Excelente. Então, quando a gente desacelera pensando nisso. Porque as informações, como eu estava falando, elas chegam muito rápidas para a gente, muito rápidas, e a gente muitas vezes não consegue nem processar. E não consegue processar, não consegue absorver, e já está pensando nas outras informações, já está pensando o que é que eu vou fazer, o próximo passo. Está decidindo sem raciocinar. Sem raciocinar, exatamente. Pé no freio, meu amigo. Sem refletir. Pé no freio, porque se você não colocar o pé no freio, uma hora a vida vai dar um pé no freio em você. E a Talvez fé? não seja de E a favor. fé? É algo que é fundamental. O lado espiritual O lado, ele é fantástico, Lu. Você foi perfeita. Você foi perfeita. Ela exerceu o mistério dela, de perfeição. Tá, realmente, de fato, Milton, ela tá... elevou muito assim a qualidade. Sim. Então, vamos lá. Eu tô pagando extra para vocês hoje, né? O pessoal aí de casa que tá nos ouvindo. Tô pagando extra aqui hoje por todos os elogios. Tá sendo muito chalerada. Mas é o que nos move. A fé é o que nos mantém também. Sim. Fora a mente, fora o corpo são. É um tripé, né? É o corpo são, a mente sã e a nossa fé. Eu acredito que é dessa forma. Então, quando qualquer um desequilibra, a gente fica um pouco... Se é um tripé, a gente fica ruim, um pouco torto, não é isso? Sim. E eu sei, lhe conhecendo, né, como pessoa, eu sei que para você isso é muito importante. Sim. E eu queria que você falasse também da fé em relação aos pacientes. É uma pessoa que está no hospital semanalmente, né? Praticamente diariamente. Eu conheço ele, eu quero que ele freie, né? Eu quero que ele vire um alesado. Desacelere. Mas ele não consegue. Mas, enfim, você que tem essa vivência tão profunda, tanto na sua parte espiritual, como na vivência do hospital, você vê também essa melhora clínica nas pessoas em relação à fé? Como é que isso é visto por você, né? Sim. Primeiro, algo que eu sempre coloquei na minha cabeça, que a religião é diferente de religiosidade. Então, claro que cada um tem a sua fé. E ok, e é isso mesmo. Tem que acreditar daquilo que te move, que te faz bem. Então, a questão não é a igreja ou o templo, ou enfim. Não, a questão não é o terreiro, enfim. A questão não é essa. A questão é você se conectar com o divino, com algo superior, daquilo que você acredita. Então, sempre quando a gente vai lá conversar com os familiares, sempre vai conversar com os pacientes, aqui e acolá você fala uma coisa ou outra e sempre você capta aquilo do paciente. Então, ali a gente conversa, a gente faz a oração, a gente conversa junto. Então, eu acho que faz parte também do ser humano, e aí não é só como médico, né, como profissional de saúde. A gente fica mais leve. Uhum. Olha, doutor, estou orando pelo senhor. Doutor, vou fazer uma novena para intercessão. Olha, doutor, você não leva mal não, mas eu tenho o pessoal que faz... Minha filha, se não for para fazer mal... Pode rezar por mim. Pode rezar por mim, do jeito que a senhora acredita. Isso. Do jeito que o senhor acredita. A religiosidade faz muita diferença. A fé faz muita diferença. Inclusive, tira muita gente do hospital. Eu ia te perguntar isso agora. Sim. Se teve, assim, algum caso que você... Não, essa pessoa aqui... Não, a gente já não tem mais o que fazer e ela realmente, por fé, pelos familiares, por intercessão, né? Enfim, oração, ela conseguiu reverter o quadro. A gente escuta muito nesses momentos, assim, o ser humano fica muito fragilizado e por mais que nós estejamos ali cuidando e tudo mais, a gente também sente. Mente quem diz que não se apega a paciente. Dizer que você seja, enfim... A pessoa tem que ser muito insensível para isso. Pronto, falei. O paciente se apega também ao médico, né? Sim. Dependendo da doutora, e aí, existe nem se fala. Pois é. Dependendo de quem estiver cuidando da gente, né, Milton? Então vê. Então, tem momentos que a gente fala assim, olha,
o quadro é difícil, a gente vê uma situação que o paciente não está respondendo, mas, doutor, eu tenho fé que eu vou levar minha mãe para casa, eu tenho fé que eu vou levar meu filho para casa. É bom ver isso, né? O melhor é você ver a recuperação do paciente indo para casa. Rapaz, eu já vi que eu tenho pouca fé mesmo. Eu já vi o quanto que eu tenho que crescer espiritualmente, o tanto que eu tenho que, primeiro, agradecer. E o quanto as pessoas olham assim, falam, doutor, não estou desconfiando do senhor, não. Mas eu tenho fé que eu vou levar meu pai para casa, vou fazer. Quando você vê isso de fato, assim, rapaz, tem algo mais. Existe algo além disso aqui. Doutora Luana, à vontade para a gente finalizar com o doutor Fred. É porque é tão bom ouvir realmente, ele, não, sem dúvida. que eu passaria aqui horas e horas e a gente tem muita coisa para abordar com o Fred. Ele vai ter que voltar aqui para terminar. Vai ser um privilégio. Para terminar muita coisa que a gente começou e que poderia extrair sem mais. dúvida. Eu vou trazer ele de volta aqui. Fred, você é um amigo do coração, um irmão de dentro de minha casa mesmo, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu admiro. Hoje, ver, assim, no que você se tornou, né, que a gente já vinha acompanhando a sua trajetória e hoje está aqui tendo o prazer de lhe entrevistar, para mim isso é, assim, é um prazer inenarrável, certo? Inenarrável, porque enfim, você sabe do carinho que a gente tem, que a gente construiu ao longo do tempo. Agradeço demais. Acredito que tudo que a gente conversou aqui é muito importante para desmistificar, para poder informar as pessoas, que é isso que o Saúde em Rede quer trazer. Informação, levar conhecimento e esse tipo de conhecimento que a gente recebe com amor, né? Eu fiquei aqui, eu acredito que eu já saio daqui diferente e Milton também já sai daqui diferente. Saiu diferente, com certeza. Gente, que satisfação de ter essa conversa com vocês. A gente fica tanto quanto ansioso, vamos dizer assim, rapaz, eu vou ficar na frente dessas duas feras, como é que a gente vai conversar? Por mais amigo que eu seja de Luana, tá de fato daquele frio na barriga. Milton, falei para você já, assim, já discutei muito lá em Campina Grande, assim, sempre no rádio, já era seu admirador, de verdade, assim, dos seus posicionamentos firmes, assim, cara, ainda vou conversar com esse cara. Ele é quente. Ele é baixinho, mas quente. A gente poder ter essa oportunidade de trocar informações, ela é fundamental. Porque a gente cresce junto, né? A gente amadurece junto. Sim. E mesmo que vocês não tivessem me chamado, eu ia pedir para vir de novo. É verdade. Tudo certo. Então gratidão, isso, de verdade. vamos Sim, Fred, finalizar. Muito obrigada. Doutor Frederico Clemente, Fred Clemente, obrigado pelo carinho, pela atenção conosco. E estaremos juntos em um novo episódio, com as graças de Deus. É um prazer enorme poder fazer esse projeto ao lado da Luana, que eu já conheço há um tempo, doutora Luana também. E dizer que é um privilégio a gente poder levar essa informação, levar saúde, levar cuidado, levar carinho, levar tratamento para as pessoas. Isso é muito importante. Agradecemos mais uma vez o carinho da audiência, quem está conosco no Saúde em Rede, e até um próximo episódio com as graças de Deus. Até o próximo episódio. Episódio. Obrigado, gente. Oi?